Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar meu grande amigo Maurício Bunazar, que é mestre em doutorando em Direito Civil pela USP e autor de uma obra muito interessante que é Obrigação Propter Rem, editado pela Atlas, é uma obra de referência no direito civil e hoje a ideia é justamente tratar a respeito desse tema. Maurício, muito obrigado por nos receber aqui. Olha, eu é que agradeço ao meu querido amigo Alexandre Gomide. É um prazer enorme estar aqui nesse blog de absoluto sucesso. Fico honrado com o seu gentil convite. Sucesso agora ainda mais com a entrevista do nosso querido amigo Bunazar. Bunazar, o que é efetivamente, né, o tema naturalmente, a sua obra é uma das poucas que tratam sobre a obrigação propter rem. De uma forma geral, o que significa essa obrigação propter rem? A obrigação propter rem, ela tem um problema conceitual muito grave, não é? Há uma professora italiana, a professora Lina Biaggi, que ela começa o trabalho dela justamente chamando atenção para a dificuldade conceitual do que seja a obrigação propter rem. A expressão propter rem, do latim, significa em razão da coisa. Sobre esse signo, propter rem, a doutrina, de modo variado, e a jurisprudência também, acaba por submeter sem número de situações, como situações tributárias, situações de responsabilidade civil e, propriamente, a situação obrigacional. Nesse trabalho, fruto da minha dissertação de mestrado, eu procurei demonstrar que o conceito preciso de obrigação propter rem é de uma obrigação como outra qualquer, credor, devedor. Qual que é a característica fundamental da obrigação propter rem? A sua fonte. Qual é a fonte da obrigação propter rem? Uma situação jurídica de direito das coisas. A propriedade, a posse, outros direitos reais fundamentalmente de gozo, como o usufruto, por exemplo. E uma outra nota que especifica a obrigação propter rem é o fato da sua função ser a de conservação da coisa. A obrigação propter rem tem essa função de conservar a res, que por sua vez dá ensejo à obrigação propter rem. Então são essas, penso, as notas que caracterizam a obrigação propter rem. A matéria é muito relevante no direito imobiliário porque muitas vezes a taxa condominial é entendida como uma obrigação propter rem, né? E no âmbito do STJ a gente teve uma decisão muito recente, porque a principal problemática era o condomínio, quando ele propõe uma ação de cobrança da taxa condominial, ele propõe contra o proprietário, muitas vezes registrado na matrícula como proprietário. Mas esse proprietário ele já fez a cessão de direitos ou eventualmente a própria compra e venda não levado a registro. E o condomínio continua propondo ação contra quem proprietário de fato é. O que foi decidido no STJ a respeito disso? Quem tem a legitimidade passiva de participar dessa ação? Alexandre, essa pergunta ela é absolutamente fundamental. Nós podemos perceber, em tema de obrigação propter rem, uma viragem de jurisprudência do STJ. O tema da obrigação propter rem aqui se relaciona muito com um contrato tipicamente brasileiro, como gosta de dizer o professor José Osório Azevedo Júnior, autor de uma obra fundamental sobre compromisso de compra e venda. O contrato de compromisso de compra e venda é um contrato tipicamente brasileiro. O compromisso de compra e venda, ele se estrutura a partir de uma relação jurídica obrigacional, de fonte contratual, e que tem o condão de gerar uma situação jurídica de direito das coisas, o direito real de aquisição. Então veja você o seguinte, quando nós temos um compromisso de compra e venda não levado a registro, nós temos uma situação obrigacional que, no entanto, é umbilicalmente ligada a uma relação de direito das coisas. Então, o que acontecia no STJ no primeiro momento? Havia o chamado contrato de gaveta, um compromisso de compra e venda não levado a registro. O condomínio, então, diante do inadimplemento da obrigação condominial, acionava quem? O proprietário que, como tal, figurava no cartório de registro de imóveis. Muitas vezes, esse proprietário alegava o quê? A sua ilegitimidade passiva, juntando aquele instrumento contratual, dizendo, olha, eu vendi o imóvel, esse imóvel já não é mais meu. E o STJ, reiteradas vezes, assentou que a propriedade era aquela de quem estava registrado no cartório de registro de imóveis e que, portanto, ele seria, sim, parte passiva legítima.
Num segundo momento da jurisprudência do STJ, o STJ passou a admitir que também fosse incluído o promitente comprador se o condomínio soubesse daquela situação. E num terceiro momento, o STJ assentou que a legitimidade passiva correta é a daquele que figura como comprador do imóvel e não do proprietário. Para isso, são necessárias algumas condições. Certo. A condição principal é que o condomínio saiba da existência desse compromisso de compra e venda. E, evidentemente, que o STJ não pode se imiscuir em questões de prova, então a análise de julgados de primeiro grau e segundo grau revela o quê? Que essa prova da ciência do condomínio é por situações do dia a dia, por exemplo, participações em assembleia, manifestações de caixinha, das famosas caixinhas de Natal. O próprio boleto ser direcionado em nome do promitente. O próprio boleto ser emitido em nome do promitente, pagamento de multas, esse tipo de prova tem sido compreendido como mais do que suficiente para conferir legitimação passiva ao que figura como comprador no compromisso de compra e venda, embora não figure como proprietário no ofício de registro de imóveis. E Bunazar, essa decisão recente do STJ, os demais tribunais estaduais, eles devem naturalmente acolher isso? Isso vem sendo acolhido pelas decisões dos demais estados? Alexandre, há uma tendência, sim, das cortes estaduais seguirem essa orientação do STJ. Aliás, eu arrisco dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo influenciou e muito essa jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que as cortes estaduais sigam essa linha de entender que a parte passiva legítima é aquele que figura como compromissário comprador do imóvel, desde que o condomínio tenha meios de saber que é ele e não o vendedor, quem de fato é o proprietário do imóvel. Maurício, eu queria agradecer muitíssimo a sua entrevista. É um prazer recebê-lo. Você que é um dos grandes nomes do direito civil contemporâneo, apesar de muito jovem, já tem uma vasta experiência tanto na docência quanto na advocacia. Eu agradeço a gentileza a que atribua a nossa amizade. Muito obrigado, Alexandre.